muitos rodeios, já começamos com o assunto do dia de ontem e que hoje vai continuar repercutindo, que é essa decisão aqui, matéria da CNN. Gilmar Mendes determina que apenas PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. Essa decisão será analisada no plenário virtual do Supremo agora, entre os dias 12 e 19 de dezembro. Mas não foi só isso. Ele também tirou do orifício rugoso dele, que agora não vai mais ser maioria simples para aprovar o impeachment, e sim a maioria qualificada, ou seja, 2/3 do Senado, o que é bem mais difícil de conseguir. Lembrando que tudo isso começou quando estavam discutindo a anistia, e aí eles tiraram da cachola a dosimetria, colocaram o Paulinho da Força na relatoria desse projeto de lei, e foi o próprio partido do Paulinho da Força, Solidariedade, junto com a Associação de Magistrados Brasileiros, que entra com o pedido que deu origem a essa decisão do Gilmar, né? Tudo muito bem amarradinho. A que eu achei a melhor, a que deu a melhor manchete foi a BBC, porque ela fala literalmente o que aconteceu. Gilmar Mendes altera a lei. Ponto. Aqui acabou. Altera a lei. O juiz altera a lei. Imagina no meio do jogo de futebol o juiz alterar uma regra. É exatamente isso que Gilmar Mendes fez. E aí, eu quero dar um destaque aqui para a boca de aluguel da Mocréa Sadi, dando a notícia com uma naturalidade assim impressionante. Essa naturalidade para defender tiranias deve ter sido vista muito aí nas rádios alemãs dos anos 30. Como eu coloquei aqui no comecinho do programa, eu sempre falo disso aqui, até comentei desde 2022, o Supremo está observando de perto os senadores que têm ameaçado, que têm usado isso como bandeira e que dizem que vão usar isso como bandeira. Impeachment de ministro do Supremo durante a eleição. Sobe no palanque e faz esse discurso. Observa de perto e conversa com os senadores sobre esse assunto. O ministro Gilmar Mendes, na minha apuração, já vinha conversando com alguns senadores, falando sobre esse assunto e também falando internamente, lá no Supremo. Um grupo ali de ministros queria que isso fosse resolvido até o fim do ano, exatamente pelo motivo que eu contei aqui, campanha eleitoral. Não tem ninguém no Supremo, ali no entorno do ministro Gilmar Mendes, que negue que isso tem a ver com proteção para os ministros. Estão se blindando, se protegendo da eleição de senadores que vão usar isso como ameaça, como chantagem, como pressão, como bandeira de campanha política. E aí a grande pergunta é, ele tem apoio dentro do Supremo? Bom, a gente já vai chegar nesse ponto. Inclusive, a Andréa Sadi, em uma matéria, chama de o golpe parlamentar. Golpe parlamentar. Então, a vontade do povo, porque se os senadores farão esse discurso, é porque esse discurso conta com a simpatia do povo, todo o poder emana do povo, tá só escrito na Constituição, mas infelizmente não vale nada, mas teoricamente na democracia o povo escolhe os seus representantes, se o representante se elege com a bandeira do impeachment é porque a sociedade tem vontade, o povo tem vontade, mas os ministros estão se blindando, não só se blindando, a Mocréa Sadi confessa que o Gilmar Mendes, que é do judiciário, está interferindo no legislativo através de pressões com processos que talvez estejam no STF, não sei, né? Não sei, não posso dizer que sei, mas eu nem que acho, porque tá difícil de comentar política hoje em dia, mas ela fala isso com uma naturalidade, assim, como quem tá comentando fofoca da vizinha. E foi essa mesma mídia que ficou revoltadíssima quando o Congresso foi fazer a sua blindagem. O Congresso não pode se blindar do STF, mas o STF pode se blindar do Congresso e do povo. Do povo, em última instância, é isso que está acontecendo. Obviamente, a reação veio primeiro da direita, porque a gente já fala sobre isso há muito tempo, e quem acompanha aqui o canal está acompanhando essa movimentação e também já me viu falar várias vezes. Olha só, a bandeira para a eleição de 2026 é o impeachment dos ministros. Vocês acham que eles não estão acompanhando essa movimentação, que eles não irão fazer nada? Então, assim, não me pegou de surpresa. Não me pegou de surpresa.
Aí a Veja noticia a revolta da direita com a decisão de Gilmar sobre impeachment de ministros. Aí a oposição fez discursos, entrou com medidas, vamos detalhar, mas assim, não foi só a direita. Começou na sessão de ontem do Senado com um discurso de Alcolumbre. Aqui a matéria da Folha de São Paulo. Decisão de Gilmar que blinda a STF, irrita Alcolumbre e Congresso discute reação. Presidente do Senado afirma a aliados que a iniciativa esvazia suas prerrogativas. Liminar do ministro do STF determina que só a PGR pode pedir impeachment dos colegas. Entendam aqui uma coisa. O Alcolumbre não está brabo porque pelo bem do povo, por uma causa nobre. Não, ele está incomodado porque ele irá perder o poder de barganha. O poder de barganha. Entendam como é que funciona. Tem os processos no STF contra senadores. O STF julga os senadores julgam o STF. Então, por exemplo, pode acontecer, hipoteticamente, de um dia um ministro chegar para um senador e dizer assim, ó, eu quero isso, se tu não fizer isso, eu boto o teu processo adiante. Qual que é o poder de barganha que o Senado tem? É a votação do impeachment. Se ele perder esse poder de barganha, ele será chantageado ainda mais, ele será ainda mais apertado pelo STF. Então esse pessoal que fica dizendo assim, porque amanhã ele aprova um cargo, ele aprova um isso, ele aprova um aquilo, não tem noção do jogo que está sendo jogado lá em Brasília. É algo realmente sério. Os senadores não vão querer abrir mão do seu poder de barganha, porque isso vai deixar eles ainda mais à mercê dos ministros do STF. Eles estão começando a sentir o grosso entrar, que a gente avisou, né? Primeiro a gente aqui é a oposição, depois vocês estão na mira também, até esquerdista vai entrar na mira. Parece que agora eles estão começando a entender o que a gente está avisando desde 2019, na capa da revista Cruzoé. Mas o que me deixou mais impactada foi Randolph Rodrigues, lá no Senado, fazendo um discurso. Tá aqui os cortes, gosto muito desse perfil, @da Pri, para vocês seguirem. Ela tá sempre trazendo os cortes prontinhos, o que me economiza bastante tempo. Vamos ouvir um pedacinho. É um discurso longo, mas a gente vai ouvir só um pedacinho, só para vocês acreditarem também, verem com os olhos de vocês. O mais alto mandatário da nação pode ser pedido o impeachment por qualquer cidadão. Não me parece republicano, não é constitucional, não é consoante o mandamento do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo ou dos seus representantes, que alguma outra autoridade, inclusive aquelas que foram sabatinadas pelos representantes do povo e que são votadas pelos representantes do povo, tenham que ter um foro especial para oferta e qualquer denúncia sobre ela. Segundo lugar, o artigo 52 da Constituição diz que é a atribuição deste Senado Federal. É a atribuição desse Senado Federal processar e julgar quaisquer ministros e, em especial, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Presidente, Vossa Excelência tem acompanhado, ao longo do tempo, eu tenho manifestado várias vezes solidariedade a vários membros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em decorrência de notórias e autoritárias agressões que eles têm sofrido. Dá um desconto que é o Randolph, tá? Dá um desconto, só mais um pedacinho. Tenho me comportado assim, Vossa Excelência tem se comportado assim, respeitando a nossa Constituição, respeitando o nosso Estado Democrático de Direito. Mas, desta feita, eu falo isso com um tanto de tristeza e lamento, porque é lamentável de que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Chega. Randolph Rodrigues, o líder do governo no Congresso, o garoto de recados do STF durante a pandemia, fez o discurso. Para vocês entenderem como a coisa é séria e como eu não exagerei no meu título aqui do alerta máximo. Bom, a oposição está preparando uma PEC, né? A PEC da oposição obrigaria o chefe do Senado a pautar impeachment no STF, a iniciativa do Nicolas. Ele está propondo essa PEC que, tendo um número de X de assinaturas aqui ao projeto, se o pedido de impeachment for apresentado com a assinatura de pelo menos 3/5 dos senadores, o recebimento será automático, obrigando a instauração do processo. É difícil acontecer isso? É difícil, mas pelo menos a gente tem um ensaio de reação e podemos talvez fazer do limão uma limonada, vamos pensar positivo. Isso daqui é uma iniciativa que eu gostei bastante, torço muito que vá à frente. E o Messias ficou entre a cruz e a espada. Ele teve que se manifestar sobre o assunto
Se ele apoiasse a decisão, os senadores jamais aprovariam ele na sabatina. Lembra que a gente ainda está na história da sabatina do Messias, né? Então a AGU fez um parecer meio palmolenga, mas a AGU do Messias pede que o STF recue em decisão para mudar impeachment de ministros. A AGU pelo menos não apoiou. Fez igual a imprensa, né? Ai, quem sabe agora se o STF recua... Né? Se o Hitler pensa em parar de mandar judeu para campo de concentração, mais ou menos isso, mas ele teve que fazer uma sinalização. O STF não vai conseguir dessa vez o apoio da AGU. E o Congresso tem um arsenal de medidas anti-STF. A cúpula estuda a reação à decisão que limita o impeachment dos ministros. E aqui vamos ao tanto de coisa que tem por lá. Além da PEC que limita as decisões monocráticas, que já foi aprovada no Senado e está parada na Câmara faz tempo. Esse PL que muda também a legislação que foi aprovado na CCJ, estava parado lá um tempão, teve votação de madrugada, foi enviado para o Senado. Ainda tem por lá, uma delas é a PEC que limita as decisões individuais. Então, essa PEC aqui que eu comentei com vocês, mas há também um projeto de lei que cria outros 5 crimes de responsabilidade para o STF, e a quarta iniciativa é um projeto de lei que dá a prerrogativa para o plenário do Senado decidir sobre a abertura do processo ou não. E tem também um desses projetos de lei que coloca um limite de tempo nos mandatos de ministros do STF, que é interessantíssimo, tomara que isso vá à frente. E como falei para vocês, a Câmara aprovou na CCJ, numa votação aí de noite, de madrugada, um PL que limita as decisões monocráticas do STF em resposta aí ao que aconteceu. Segue para o Senado, como eu falei para vocês, e a Malu Gaspar aqui do Globo traz uma outra informação bem interessante. O temor de uma ala do STF com a polêmica decisão de Gilmar Mendes. O temor é da ala Fux, André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Qual que é o medo deles? Bom, essa decisão do Gilmar, além de tirar o poder dos senadores, ela dá ainda mais poder para o PGR, que o PGR pode aí abrir processo de impeachment contra ministros. Então, esse é o temor. Aqui, o temor tem origem no fato de que o atual procurador da República, Paulo Gonet, foi sócio de Gilmar no IDP. Ele, magicamente, agora nessa época Magnitsky que estamos vivendo, ele vendeu a parte dele para o filho. A instituição de ensino fundada pelo ministro e administrada pelo filho, além de ser um aliado também de Moraes. Gonet foi indicado e reconduzido ao cargo por Lula, com o aval dos 2 ministros, e vai ficar à frente da instituição até 2027. Então, o medo do pessoal é que o Gonet passe a ameaçar esses ministros caso eles contrariem o Gilmar. Então, a gente tem aí resistência no Senado, na Câmara, da esquerda, da direita. A AGU não pode apoiar, e ainda temos uma ala do STF que sabe que será perseguida por essa medida. São muitas frentes de briga aqui. Nós torcendo pela briga, obviamente. Continuarei acompanhando os desdobramentos. Agora vamos para uma outra bomba. E vocês sabem que eu não costumo usar essa expressão aqui, é porque é uma bomba mesmo. Tá aqui o The Dallas Express, trouxe exclusivo: carta de ex-chefe de espionagem de Maduro a Trump busca expor guerra a narcoterroristas contra os Estados Unidos. Eu vou pegar aqui o resumo, mas se vocês quiserem depois procurem a matéria e leiam a carta toda. O ex-chefe é o Hugo Carvajal, a gente já falou deles várias vezes aqui, que já foi um dos principais homens ali do Maduro. Então o Carvajal alega que o regime de Maduro usou a farinha da Colômbia como arma, colaborou com as Farc, o ELN, a inteligência cubana e o Hezbollah, e exportou redes criminosas violentas, incluindo o Trem de Aragua, para os Estados Unidos. Também
também quem acompanha aqui o canal sabe que não é novidade nenhuma, que essa é uma estratégia utilizada não pela Venezuela ou Cuba, pelo Foro de São Paulo para destruir os Estados Unidos, inclusive contando com a ajuda dos terroristas do Oriente Médio, os russos e os chineses. Então é disso que estamos falando. Trump não está combatendo somente o que acontece na Venezuela. Ele está combatendo o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo está em guerra contra os Estados Unidos, mas não era uma guerra tradicional. E agora ele vai receber uma resposta, porque o Hugo Carvajal, inclusive, disse que pode ter mais coisas aí. E vocês lembram, quem acompanha aqui o canal também, eu já falei diversas vezes que por conselho do Lula, as Farc, que faziam parte oficialmente do Foro de São Paulo no início, depois foram retiradas, viraram um partido. Isso tem matéria na mídia, é só vocês procurarem. Então, ele afirma que a inteligência venezuelana e cubana se infiltrou em instituições americanas durante 2 décadas, incluindo instalações militares, e afirma, e aqui vem, que o Smartmatic foi desenvolvido dentro da Venezuela como uma ferramenta de manipulação eleitoral, posteriormente utilizada no exterior. Então, isso daqui também foi bombástico ontem, tá, pessoal? Vocês lembram que semana passada a gente falou sobre o jatinho da JF, dos irmãos Batista, que quando o Trump fechou o espaço aéreo, foi um jatinho dos irmãos Batista para a Venezuela? A gente acaba de descobrir o que aconteceu. O Joesley Batista voou para a Venezuela para pedir a renúncia de Maduro. O bilionário brasileiro proprietário da JBS viajou a Caracas para persuadir o ditador a atender os pedidos de Donald Trump. E o Donald Trump sabia dessa movimentação, mas ela não foi solicitada pelos Estados Unidos. Foi uma iniciativa própria aí do Joesley Batista de ter ido até lá, mas ele comunicou o governo dos Estados Unidos. Mas eu tenho a impressão de que essa tentativa não deu certo, porque o Trump escalou a crise e ontem também saiu essa notícia. Bombardeios terrestres na América Latina vão começar muito em breve. Nota que aqui ele não fala só Venezuela, América Latina. Fala do presidente americano na terça é a mais nova ameaça de ataque direto em meio à escalada militar contra o regime venezuelano de Nicolás Maduro. Ele falou América Latina. Ele está lutando, na verdade, contra o Foro de São Paulo, que lá na Venezuela é que é produzido, né, a farinha da Colômbia, na Colômbia e na Venezuela. Trump também disse que qualquer país acusado de mandar as substâncias ilícitas para os Estados Unidos pode ser atacado. E aí casa bem com a ligação. Por que o Lula ligou para o Trump quando está acontecendo tudo isso aqui? Será que o Foro de São Paulo teve nos assuntos? Bom, saberemos muito em breve. Voltando aqui, vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos que não têm ganhado destaque, mas que a gente não pode esquecer, que é o roubo dos aposentados, a CPMI do INSS. Eu tenho 2 notícias, Ministro do Superior Tribunal Militar contesta a convocação do irmão dele, Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, sei lá, enviou pedido ao presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Então, o presidente do STM não quer que o irmão dele seja convocado, porque ele recebeu ali uma quantia volumosa de R$731 mil por um dos investigados, e ele está alegando aqui que foi a venda de um imóvel, mas se ele não tem nada a temer, ele pode ir lá com a documentação da venda desse imóvel e provar que ele não tem nada, né? Não tem nada demais. E hoje, a CPI do INSS votará a convocação do filho do Lula, o Lulinha. Isso aqui também é interessante, hein? Uma decisão que saiu lá na Argentina e que, infelizmente, para nós não é boa notícia. Justiça da Argentina decide extraditar os foragidos do 8 de janeiro. Lembrando que quem julgou essa ação foi um juiz extremamente ideológico, esquerdista. Os advogados irão recorrer ao Superior Tribunal da Argentina e parece que por lá eles têm chance de reverter a decisão. E, se não conseguirem, isso vai para a sanção presidencial e aí o poder está na mão do Milei. O que o Milei vai fazer? O que vocês acham? Eu não sei. Vamos lá. Para terminar aqui, que não pode sair do foco, o ministro das Comunicações diz que regulamentar as redes, ou seja,
promover a censura é prioridade. O governo prepara texto de novo, eles vão voltar com essa pauta, mas nesse clima todo de tensão, pelo menos este ano eu acho que eles não conseguem avançar. Bom, 2026 promete fortes emoções e agora eu quero saber o que vocês acharam disso tudo que eu contei. Fala pra mim aqui nos comentários e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!